Olá, pessoal, namastê, namastê, namastê. Uma linda, linda e abençoada noite a todos, com muita paz, com muito amor e muita luz nesse coração. Namastê, pessoal, namastê. Olá, Laura, que prazer, um prazer enorme, que linda você, boa noite. Boa noite, Adriana, Paulinha, Ana Cláudia, que coisa boa, todo mundo aqui presente para a gente falar sobre a celebração da vida, da integração da vida, de tudo que a gente está realizando aqui com todo o amor disponível a todos nós. É sempre uma benção mesmo a gente estar aqui. Ei, Ana Cláudia, que linda! Que coisa boa a gente estar aqui. Muito bom a gente estar junto. Olá, querido Namastê. Afonso, namastê. Tudo bem? Tudo bem, querido professor, coisa boa. Que bom a gente Não, estar aqui junto, né? para mim é um prazer muito grande estar aqui batendo um papo com você. Essa noitezinha é bem legal. A gente está tão perto, né, Saulo? E a gente se vê tão pouco, principalmente agora na pandemia, né? Sim, sim, é verdade. Mas a gente está sempre numa integração muito interessante, porque a gente está cercado, né, de gente muito especial, com pessoas muito legais, a qual a gente tem aí todo o nosso carinho, admiração. Caso da Laura, que está online aí, já dei uma boa noite para ela, amo de paixão. E, claro, queria dar as boas-vindas aqui, recebendo o professor Afonso. Querido, queridíssimo, queridíssimo, toda a Sangha tem uma profunda admiração, um profundo respeito, um carinho muito especial. Afonso esteve já presente nos retiros que a gente faz aqui em Búzios, vai estar presente de novo no retiro que a gente vai fazer em 2021 e sempre trazendo muita alegria. E uma coisa que sempre me chamou muita atenção, Afonso, eu não sei se eu já tive a oportunidade de te falar sobre isso, mas é o carinho com que você lida com os detalhes de tudo que você faz. E isso é muito bonito, é muito especial, e toda a gentileza e humildade no serviço tem, tem tudo a ver, né, com o que a gente vai falar aqui, inclusive hoje. A gente tem um carinho muito especial por você e a gente sente de longe esse coração desse tamanho, batendo e pulsando, emanando amor constantemente. É uma benção a gente estar junto. Eu fico muito feliz com o convite, muito feliz de estar aqui. É, eu lembro que eu te conheci assim, né, no meu trabalho mesmo, né? E ali no trabalho, apesar de tentar levar toda tranquilidade, levar com que as pessoas pensem nos passos que elas estão dando ali na hora da dança circular, às vezes eu preciso ser um pouco duro, eu preciso ser um pouco firme para que o trabalho possa fluir e depois aos pouquinhos as pessoas vão entendendo a proposta, vão entendendo a importância disso, né? E o assunto que a gente vai falar hoje, né, falar sobre serviço desinteressado, falar sobre a própria busca da espiritualidade, a busca pela iluminação, eu acho que está muito ligado, né? Tanto com o trabalho que eu faço, quanto o trabalho que você faz, né, Saulo? Eu Isso estava mesmo. dando uma olhadinha no seu perfil de novo antes de entrar e tá lá, né? É, o amor em movimento. E isso faz muito sentido, né? Assim, a Sangha é uma comunidade que busca o amor em movimento. E todas as vezes que eu estou ali desenvolvendo meu trabalho junto com vocês, assim, eu vejo isso, né? Como que a Sangha, como que as pessoas são fortes, como que elas levam a sério, como que elas estão nessa busca mesmo, né? Do que a gente sabe que as filosofias, que os ensinamentos podem trazer para a gente e que a gente precisa praticar mesmo, né? Exatamente. É um espírito, né, Karma Yogi, que precisa tá pulsando e tá florescendo, né, nesse coração. Eu sou um daqueles que cansou do namastezinho, namastê seletivo, ou gratidão, aquela coisa, mas e aí? O que que a gente está fazendo realmente para mudar, né? O que que nós estamos realmente nos propondo a fazer
para que a gente seja, né? Isso tudo. E aí a gente coloca isso. Eu achei muito bonito você ter lido isso, porque a gente coloca que a nossa filosofia mesmo, né, de tudo que a gente faz, é ser o amor em movimento e a luz em ação. Então, temos que colocar constantemente amor em tudo que a gente faz, o carinho, para que realmente esse serviço ele ele ganhe pontos aí nesse cartão Karma Bônus, né? Esse cartão Karma Bônus Yogi, e daí a gente vai acumulando essa bem-aventurança e toda essa sabedoria ancestral que faz com que a gente, por meio do nosso merecimento, venha realmente, através dessa mente divina, trabalhar e fazer o que a gente veio fazer aqui. Eu brinco muito com as palavras, sabe, Afonso? E o servir, ele está inclusive na palavra, a beleza dele. É necessário servir para o ser vir. Faz todo sentido, Saulo. E eu fico pensando, né, lembrando assim, eu sempre fiz alguns trabalhos, até antes de praticar yoga, com o que hoje eu conheço como Karma Yoga, né? Mas sempre um trabalho assim desinteressado, foi sempre uma maneira de tentar retribuir de alguma maneira as coisas que o universo já me deu, as oportunidades de ser a pessoa privilegiada que eu sou, no sentido de ter tido uma família que tem condições, de ter tido condições de estudar. Então eu sempre quis passar de alguma maneira, assim. E eu lembro, quando eu era criança, lá em Minas, é, teve um acidente que me chocou muito, na verdade nem foi um acidente, foi um sequestro de uma menininha e os pais dessa menininha, eles eram médicos da minha mãe. E a menininha, ela foi morta de uma maneira muito cruel. E a minha mãe fazia, né, com eles ali um tratamento, nem lembro do que mais. E depois ela me contou. Eu lembro criança, eu ouvindo, nem contou para mim, eu ali como criança ouvindo as conversas dos adultos, né, que esse médico ele sempre tirava um dia da semana para atender as pessoas que não tinham condições de pagar pelo trabalho dele. E aí depois eu lembro da história que a esposa dele engravidou de novo, aquela história toda, e eu fiquei com isso na minha cabeça assim. E eu sempre coloquei isso, nossa, quando eu crescer, eu quero fazer isso também de alguma forma. Eu quero ter um momento que eu possa devolver para o universo o que eu recebo, devolver para o universo tudo que já veio até a mim. E isso ficou muito marcado assim na minha vida. É claro que eu não sou aquela pessoa que fica falando, expondo as coisas que eu faço, mas eu tenho isso para mim assim, da importância disso, porque cada vez que eu ajudo as outras pessoas ou que eu faço um trabalho realmente desinteressado, cara, eu recebo muito mais assim, eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. E tem muito na minha cabeça isso desde criança, de ter escutado a minha mãe falar isso e entender o tanto que isso é importante, sabe? Da gente dar É esse muito retorno. E eu pensei, sutil, poxa, né? mesmo uma pessoa com tanto sofrimento, ela tá ali, né, dando algo, né, dando algo além. Sim. Isso faz uma diferença tão grande quando a gente entende que não existe o eu individual, né? Que quando eu faço para o outro, eu estou fazendo para mim. Exatamente, exatamente. É muito sutil, né? Porque quando a gente está falando desse serviço desinteressado, a gente está entrando muito em conceitos de que vão um pouquinho além do que seria a caridade, né? A própria caridade em si, ela está no doar sem esperar a gratidão. Mas mesmo ali dentro daquela caridade ainda existe uma intenção de fazer o bem. O serviço desinteressado, ele já está intrínseco em você, o amor em movimento, né? Ele já está intrínseco em você, você ser, simplesmente ser por querer estar ali e fazer aquele movimento do bem. Eu brinco, eu chamo isso, a gente acende a chama do amor pela liberdade no coração. É o impulso do bem, é quando você coloca as pessoas para realmente movimentar aquela energia de tudo que a gente é. O interessante disso que a gente está falando aqui, querido, e honrando toda essa história e a ancestralidade,
A gente começou a realizar umas coisas muito interessantes agora, por falar em amor, por falar em serviço, que são os comitês universalistas de não luta. A gente começou a desempenhar os papéis da gente tocar em temas extremamente polêmicos, como feminismo, homofobia, racismo, porém dentro dos comitês de não luta. Então a gente coloca a sanga para o acolhimento em amor para discutir temas extremamente polêmicos e trazer isso de uma forma extremamente amorosa. E aí o que, que tem a ver, né, esse serviço desinteressado? Quando a gente realmente pega o que a gente está fazendo e a gente faz com amor e tem uma entrega real e ela é verdadeira, a gente está unindo, a gente está somando, né? E a palavra também soma, você brinca com as letrinhas e são os mansos, né? Que tem na Bíblia, que tem em vários outros lugares, né? Então esses mansos são os que somam, os que estão sendo o movimento, os que estão sendo esse coração. E, e é muito interessante isso, né? A gente iniciar um movimento, ainda que dual, a gente já começa a fazer o link do serviço para a prática e depois a gente puxa para essa liberação, para esse multi, para essa iluminação espiritual, para esse reconhecer-se. A gente começa um movimento reconhecendo, ou seja, começando a entrar no estado de gratidão, em aceitação, bênção, graça. Aí depois eu falo assim, caramba, eu preciso retribuir, e daí dentro dessa forma de retribuição no Karma Yoga, essa roda já começa a girar, e aí é um ciclo, né, de prosperidade, de abundância e de bem-aventurança. Agora me conta uma coisa, Saulo, por que não luta? São comitês de não luta. Quando a gente está falando da não dualidade, a gente está falando do não fazer, do não agir, do não saber. Então, um comitê de não luta, ele é um comitê de aceitação, entendimento e acolhimento. Então, ele é um comitê que debate o tema porque o tema precisa ser debatido, precisa estar exposto, precisa se estudar isso, e a gente tem muitos movimentos de estudo dentro da Sangha também, e é necessário acolher inclusive todos aqueles que estão em luta e chegam no comitê querendo distribuir tapa na cara de todo mundo. Então, Sim, sim. então a gente coloca a Sangha para ser o movimento dos braços abertos, né? Para ser o movimento dos braços abertos, para a gente estar efetivamente exercendo a compaixão, exercendo toda essa aceitação tão necessária para que para que quem está em luta receba esse abraço e se Sim. sinta amado, se sinta acolhido. E eu tô vendo que eu tô meio que oscilando a internet. Para todo mundo tá ok? Ou eu tô. Para mim tá tranquilo, tô Então conseguindo te ver. pronto. Tem hora que dá como se fosse uma pequena travadinha, mas tá fluindo o áudio, tá fantástico, tá tudo certo. Ok, Se o pessoal estiver falhando aí, avisa pra gente. ok, Só beleza. a Diga, respeito querido. desse tema, eu tive a sorte, né, assim, o primeiro curso de formação de instrutor que eu fiz foi na Nanda Marga. E a Nanda Marga, né, eles têm muito essa questão do trabalho desinteressado como o processo que te leva realmente à iluminação. Agora, é difícil, né, o que você está falando aí dessa questão do trabalho desinteressado, que é desinteressado mesmo, né? Não é nem interessado em fazer o bem, é o desinteressado mesmo, seja na ação boa, seja tipo no fruto bom, ou no não fruto, ou no fruto ruim, eu não tenho interesse, eu vou lá e vou fazer a minha ação, né? Exatamente. Como que você vê isso assim dentro da sanga e até na sua própria vida? A gente tem uma coisa muito interessante.
de que luz só tem função aonde está escuro. Porque se está tudo claro, se está tudo lindo, maravilhoso, você tem mais uma luz ali, então tá tranquilo, né? A gente tem uma missão realmente de levar luz aonde precisa. E isso está em todo o nosso entendimento, como qualquer projeto que a gente executa. Desde projetos de correspondência por cartas a presidiários, presidiárias, visitas em hospitais, em asilos, catar lixo na praia, varreção de praças, inúmeras coisas assim que a gente vai executando, fora o próprio serviço dentro da sanga, né, para fazer a estrutura toda se movimentar. Hoje, só de voluntariado dentro da sanga, executando projetos, eventos, retiros, isso tudo que a gente realiza, a gente tem quase 60 pessoas já de voluntariado dentro da estrutura. Nosso time de comunicação tem mais de 15 pessoas, time de projeto deve ter umas 10 pessoas, tem muita coisa acontecendo. E vou te contar uma história que foi bem interessante também. Quando você falou de Minas, lá em Belo Horizonte, a gente foi atrás de um hospital que é muito famoso lá, que é o Hospital da Baleia. Sim, conheço. E a Sangue é um dos voluntários do Hospital da Baleia. E o nosso voluntariado lá no Hospital da Baleia iniciou da seguinte forma: a gente foi visitar o Hospital da Baleia e a gente foi ver o que, que a gente ia fazer. E o Hospital da Baleia, ele é muito famoso, famoso entre aspas, tá, pessoal? Em tratamento oncológico com crianças. Então, todo mundo quer fazer voluntariado com as crianças e põe o nariz de palhaço e se veste de super-herói e aquela coisa toda. Só que isso já tem gente demais fazendo no mundo, tirando foto e aquela coisa toda. E a gente falou assim: então, estamos aqui no Hospital da Baleia, vamos ser voluntário. Qual que foi a nossa pergunta para a diretoria lá no dia? Nós falamos assim: qual é a ala que não tem voluntariado? Que não tem ninguém querendo visitar? Aí tinha até o Fred, que faz parte da Sanga já há muitos anos também, ele olhou para minha cara assim, fez: nossa, mas como assim? Depois a Vai gente jogar a quer ir. bomba na nossa mão, né? Vai jogar A o trabalho gente tem difícil. que... Aonde que tá? O que que ninguém quer visitar? Né? É claro que todas as doenças elas estão ali, né? A gente não está julgando ou comparando nenhuma delas, mas é uma questão importante, porque se nós estamos a serviço, a gente está ali para servir e não para tirar foto, né? E, e daí a diretoria falou conosco: nossa, aula de hemodiálise. Não tem nada acontecendo na hemodiálise de voluntariado hoje. Hoje já tem, mas não tinha nada. E daí, falei assim, tá, mas como que é o dia a dia das pessoas lá? Então, as pessoas vão 3 vezes por semana, 3, 4 vezes por semana, ficam 4 horas ligadas numa máquina e vão embora para casa. E os acompanhantes ficam esperando. Aí a gente falou: bingo! É lá que a gente tem que estar. E daí a gente começou com um processo que no início foi muito duro, porque no primeiro dia que nós fomos lá como sanga, faleceu uma senhora bem na nossa frente. Então o pessoal já tomou aquele baque, já viu como é que ia ser o serviço. E dali então a gente começou um processo de escuta profunda e conhecer as pessoas, conversar com as pessoas. E dali a gente começou a desenvolver um bingo solidário muito legal com as pessoas que estão lá. E todo mundo tratava todo mundo pelo nome. Agora com a pandemia deu essa travada, né? Mas todo mundo tratava todo mundo pelo nome, aquela brincadeira toda. E ali aquele tempo daquelas pessoas, porque a gente está falando de tratamento pelo SUS, a gente está falando do pessoal que pega ônibus e vai para a cidade, fica 4 horas e volta. Então é bem complicado. Cara, alegrar o dia dessas pessoas, as pessoas elas até se emocionam, sabe? Quando vão contar do dia a dia deles lá.
E é isso que a gente faz, sabe? E muitas pessoas na sanga também começam a servir, não sabem por que estão servindo, e fala, cara, senta e vai. Porque teu propósito chega na hora que você coloca o carro para rodar e aquilo você vai entendendo no meio do caminho, você vai trocando aquele pneu com o carro em movimento, né? E naquela hora ali acontece um profundo despertar, né? É maravilhoso. Saulo, eu vou te contar uma experiência que eu tive também, que foi bem legal. A gente tem um comentário aqui, ó, da Carol. Meu pai faz hemodiálise e quando É, ia lá visitar, percebia como todos eram muito carentes de atenção. Tinha um senhorzinho que quase chorava falando comigo também. É muito legal esse servir desinteressado. Obrigado, Carol, pelo seu obrigado, comentário. Carol. Eu vou te contar uma experiência que eu passei que foi muito forte para mim, assim. Conforme eu te disse, eu sempre tento fazer uns trabalhos voluntários ou desinteressados, da forma como as pessoas colocam, que para mim é o meu karma yoga, né, meu momento ali de estar retribuindo ao universo. E dessa compreensão que depois eu tive no yoga mesmo, até o meu lixo, né? A gente vai entendendo que não existe fora. Tipo, não tem como jogar o lixo fora, porque se eu jogo o lixo fora, eu chego ali na praia e o lixo está ali, né? E é a mesma coisa, tipo, quando eu começo a fazer um trabalho para o outro, eu sei que eu estou fazendo, de certa forma, é para mim, por mais que eu não tenha interesse nessa ação. Quando eu morava em Minas, você conhece meu trabalho com danças circulares. Para quem está online e não conhece, você já deve ter visto o vídeo do Saulo, tem até um vídeo muito bonito. E são danças em roda, né, que a gente faz de mãos dadas. Então tem cirandas, tem danças de vários locais do mundo, mas lembra muito ciranda, né, de brincar de roda, que é uma brincadeira muito associada a meninas, principalmente, né? E é, eu resolvi que eu iria fazer um trabalho, também não sei por que foi nesse sentido, que eu queria fazer esse trabalho das danças circulares com dependentes químicos. Eu percebi que estando ali na roda, tipo, eu conseguia colocar algumas coisas dentro até do meu aprendizado em terapia ocupacional, eu conseguiria colocar alguma coisa para aquelas pessoas que muitas vezes ultrapassavam os limites, e por ultrapassar os limites, elas estavam naquela questão da dependência química ali. E aí eu ofereci o meu trabalho para uma clínica, é uma clínica até referência em Minas Gerais, que chama Bom Pastor, na cidade de Ouro Branco. E aí, não sei se fala diretora da clínica, né? Ela falou assim, claro, pode vir. Eu não sei se eles vão gostar, mas você vem fazer o seu trabalho. E aí, no primeiro dia, na hora que eu cheguei na clínica, tem de tudo. Você tem desde daquele cara que é viciado, por exemplo, em drogas muito pesadas, e você tem até aquele senhorzinho que é muito simples, que toma cachaçinha, que não tem controle sobre isso e está num processo de internação. Eles ficam internados, se não me engano, durante 9 meses para fazer o tratamento deles. E aí chegou lá, né? Tipo assim, eles têm psicólogo, tem psiquiatra, tem assistente social, tem toda a galera que atende, tem enfermeira e chega o terapeuta ocupacional. Bom, todos homens, não tem nenhuma mulher, né? Era uma clínica masculina. E o que a gente vai fazer? Aí eu já falei, ó, a gente vai dançar. Aí eles já meio que assustam. E aí eu falo, não, beleza, a gente vai fazer uma roda e a gente vai dançar de mãos dadas. Então você imagina o desafio que foi colocar em torno de 50 homens, assim, cheios do que a gente fala talvez de sanskaras, de, de, de muitas coisas ali, né, de questões mentais mesmo, até de preconceitos mesmo, né? Pô, mas eu vou dar mão para outro homem e eu vou dançar uma ciranda. Cara, que eu vim aqui para fazer tratamento, isso não é tratamento e tal. Enfim, as primeiras rodas foi algo assim, muito difícil de ser levado, mas no final, depois que eles compreenderam o processo e que eu não estava ali brincando, que eu estava ali, né, para fazer uma atividade que tinha um objetivo, um foco, no final, quando eu chegava na clínica, era toda sexta-feira, na verdade era de 15 em 15 dias, nas sextas-feiras. Quando eu chegava na clínica, o espaço da dança já estava todo arrumadinho, todo limpo, a caixa de som, Uau! e eles já me esperavam em silêncio, sabe? Pra gente poder pegar nas mãos e dançar. E aí os novatos às vezes não entendiam, faziam alguma brincadeira, e eles mesmos colocavam para eles, olha, a gente está fazendo algo sério e tal. Bom, quando eu resolvi mudar para cá, para Búzios, eu terminei esse trabalho, né? Como eu não daria para continuar.
quando eu me mudei para a cidade. E no último dia eu resolvi fazer uma brincadeirinha com eles e levei umas cartinhas. Eu tô até olhando se tá aqui, porque eu queria. Tá, eu vou poder pegar para a gente ver. Eu levei essas cartinhas aqui e eu pedi para que cada um deles tirasse uma cartinha e que essa cartinha, se quem se sentisse à vontade de falar alguma coisa, de abordar um tema ou não, se quisesse levar para o psicólogo, para a psiquiatria, né, na hora que eles fossem para o tratamento. E eu resolvi tirar uma cartinha para mim também, né, nesse trabalho lá voluntário que eu fazia. E a minha carta caiu, essa carta aqui, ó, eu estou encontrando ela, essa aqui. Eu não esqueço disso. Essa cartinha aqui que chama Curador. Acho que está Uau. dando para o pessoal ler aí. E olha que interessante, assim. Olha o que o texto falava dessa cartinha. É uma pessoa que sabe que não pode curar ninguém. Ela sabe que cada um é o seu próprio curador e ajuda você a descobrir isso. O curador é uma pessoa que tem muito amor. E aí depois, seja seu próprio curador. E aí eu me dei conta, ali naquela hora, que eu estava ali. Eu fui sem propósito nenhum, eu fui sem pensar no que eu estava indo fazer, no sentido, sem pensar em mim. E naquele dia, quando eu finalizei o trabalho, eu entendi que, na verdade, eu estava fazendo aquele trabalho ali desinteressado, mas que estava tratando muitas questões em mim de pessoas que eu sempre convivi desde criança, dependentes químicos também. E isso fez com que, no meu processo desinteressado, eu aprendi a lidar um pouco melhor com aquelas pessoas que eu tenho mais intimidade e que, por ter intimidade, às vezes a gente fala o que quer, às vezes a gente não aceita, que é uma doença, a gente não consegue ver dessa maneira. Uhum. Então, eu fui compreendendo isso, né? Tipo, quando a gente faz um trabalho desinteressado, e que realmente você vai por ir, né? Claro, um desejo, mas que você vai, você se entrega e você vai, Te toca o coração e você você vai. e você tá fazendo para você. Não tem jeito. Tipo, você acha que você tá fazendo pelo outro, mas é um processo que é seu, porque não existe o outro, né? É tudo interligado, é tudo conectado, tá todo mundo ligado. E se o outro se cura, eu me curo junto. E se o outro sofre, eu sofro junto também, né? É, é isso mesmo. Que lindo, que história linda. Nossa, eu conheci o Afonso, né? O pessoal que tá aqui ao vivo, eu conheci o Afonso foi por meio das danças circulares. Inclusive, foi uma dança circular sensacional na praia. Acho que tinha fogo, eu não lembro, tinha fogueira e na Sim, uma fogueira. praia e sensacional, maravilhoso e aquela vibe. E devia ter, nossa, inúmeras pessoas, muita gente. E, e eu me recordo do seu olhar e a sua atenção para cada uma delas. E esse ponto de atenção, ele é muito importante, né? Porque isso é estar presente, né? Isso é estar ali. E o engraçado, né? Você falar comigo, sim, Laura, saudade das danças de caravelas. Ah, me perguntaram ali em cima do Japamala. É sim, é o Japamala. E daí você falou a respeito, né, das, de chamar atenção nas danças e aquela coisa toda, e às vezes ser um pouco, entre aspas, bravo, mas todo mestre, ele precisa direcionar. Não direcionar para apontar o caminho, porque o caminho é cada um está seguindo aquele caminho. Eu falo que você é o seu caminho, é o caminhar e é o caminhante, porque tudo é a mesma coisa que está acontecendo ali. E, e ninguém vai dizer a você, né, o seu caminho correto, porque todos os caminhos vão te levar ao seu perfeito estado e evolução. Naquele momento, naquela hora, né? Inclusive, se vocês estão esperando alguma coisa acontecer, pessoal, já está acontecendo. É só se dar conta de que está acontecendo tudo isso, né? É uma com isso que eu estou falando, mas as pessoas continuam colocando fora a autorresponsabilidade do autoconhecimento.
né? E o que que o mestre faz? O mestre, ele pega você e te dá uma chacoalhada. Ele te chacoalha, porque dentro de um conhecimento firme, dentro de uma yoga, dentro de um Vedanta, dentro de qualquer outra filosofia que seja, se nós queremos verdadeiramente nos libertar de todas essas amarras desse falso eu, é através de uma percepção muito real daquilo que a gente é. Então, quando alguém te dá conforto demais, você pode desconfiar, inclusive, porque muito conforto não vai te levar a lugar nenhum. Eu até brinco, sabe, nos satsangs, Afonso, eu até brinco com o pessoal, falo assim, olha, se você está aqui e veio com seu edredomzinho, com milkshake do lado, cafezinho, pipoca, já vai esquecendo, porque aqui no satsang o bicho pega. Aqui é roda de fogo mesmo, porque tem que cortar, tem que agir, e aí o pessoal assusta e fala, pô, mas mestre é assim. Eu falei, cara, você não sabe nem da metade. Pergunta pro pessoal que está servindo com a gente, dentro da sanga, como é que funciona, né? Isso tudo, claro, né, querida, é com muito amor e é com muito apontar. E muitas vezes, e daí eu tenho certeza que com você também acontece muito isso, às vezes, talvez, aquela pessoa ela não perceba aquilo naquele momento. Mas logo depois aquilo já começa a se desenrolar e vai mostrando aquela verdadeira face, né? Eu queria dar uma dica ao pessoal que está em busca, né? Primeiro, não esteja em busca, você já está aqui. Você não tem nada para buscar, você já está aqui. Mas se você está em busca disso, né, que é você reconhecer-se, né, reflorescer-se, é necessário mesmo um desenvolvimento profundo de uma autoinvestigação. É necessário uma maturidade espiritual muito, muito, muito grande para receber os apontares, porque elogio todo mundo quer. E crescer verdadeiramente. Eu brinco, né? Aquelas figurinhas daqueles memes, né? Quem quer iluminação espiritual? Quem quer deixar essa mamata toda que está vivendo a vida? Mas aí tem uma coisa muito interessante, Afonso, que está muito dentro disso que a gente está falando, do serviço desinteressado e do caminho para essa liberação, para essa iluminação espiritual, que é uma mudança de chave muito sutil numa perguntinha, porque as pessoas normalmente que estão nesse caminho, elas falam assim, eu, eu quero iluminar, eu quero me libertar disso, e estão aí em busca, né, de muitas coisas. E daí, uma das primeiras coisas é você perceber, assim, não vou nem perguntar quem está em busca, né, porque quem está em busca é complicado responder quem está em busca. Mas é, eu verdadeiramente estou agindo nesse serviço que estou chamando de desinteressado. Eu estou me empenhando nas minhas asanas, porque eu quero me libertar, porque eu não aguento mais sofrer, ou eu quero me libertar disso porque verdadeiramente eu sou amor, sabe? Dentro dessa percepção. É muito sutil isso que eu estou falando, mas são caminhos que, quando você edifica pelo medo, você só vai colher o medo. E se você edifica todo esse caminho pelo amor, se existissem dois caminhos, né? Se não fosse um caminho reto, mas se eu edifico pelo amor, eu vou trazer o amor. Então, logo, pessoal, uma virada de chave fundamental para a sua existência não é para que eu quero isso? Porque você vai ter inúmeras respostas para isso. Eu quero deixar de sofrer, eu quero sei lá o quê, eu quero blá 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 blá. É para quem você quer isso, sabe? Para É quem? muito, é muito curioso isso, assim, desse fazer desinteressado. A minha primeira aula de yoga,
Eu fui fazer com uma amiga que é advogada, extremamente ansiosa, e ela me convidou para fazer essa aula. E a gente não sabia como funcionava a aula de yoga e a gente foi. E foi numa linha que eu não me identifiquei muito, mas eu também não conhecia, mas eu fui lá fazer. E a gente lá fazendo, né? Aí o professor, a sala cheia, e eu fiquei do lado dela, e o professor falava assim: inspire, solta o ar e traz as mãos unidas diante do peito. E todo mundo em silêncio, e a gente trazia as mãos. Aí ela falava assim: tá, já fiz. Tipo, ela falava com o professor. Aí o professor falava assim: agora inspira, leva os braços na alta. Ah, já elevei. Agora expira, leva a mão no chão. Tá, olha só, eu já coloquei a mão no chão. E aí ele foi e falou assim. Então, e depois a gente fez uma postura de equilíbrio, a postura da árvore, e a gente lá equilibrando, ela tá, e aí, já fiz a postura, né? E agora? O que que eu faço? E aí o professor, assim, com muita. Eu vi que ele estava perdendo um pouquinho a paciência também, porque estava atrapalhando a aula das outras pessoas, mas com muita sabedoria e delicadeza, ele falou com ela assim: não faz nada, só fica na postura em silêncio um pouquinho e espera. Porque até isso, né, Saulo, às vezes assim, é algo, por exemplo, eu estou em busca da minha iluminação, então vou começar a praticar yoga e meditação. Ou seja, você já está fazendo, buscando algo. Mas se você, bom, hoje eu vou meditar, e para que eu vou meditar? Não tem motivo. Eu só vou meditar. É só isso. Eu só quero fazer isso. Então, tipo, montei uma postura de yoga. Ah, é para alongar os intercostais, alinhar o chakra, não sei o que, liberar não sei o que, massagear as glândulas e tal. Não pensa nisso. Faz. Só faz. Que você vai colher os objetivos daquele exercício, né? Mas não tem que realmente entender tudo, saber tudo nesse sentido. Tipo, faça, experimente. Aí quando você faz, e se você faz com uma entrega verdadeira só no fazer, automaticamente você vai colher. Uma coisa também que me traz muito a respeito desse trabalho desinteressado, assim, do realmente fazer, que eu vejo muito, que eu aprendi muito, foi com o pessoal dos Hare Krishnas. Uma vez eu encontrei com uma moça, a gente conversou pra caramba, e ela me falou assim, olha, foi um exemplo muito prático que ela me deu. Ela falou assim, ó, eu falei com ela assim, eu morro de preguiça. A gente estava conversando sobre coisas do dia a dia, e eu falei, eu morro de preguiça de, por exemplo, eu faço uma vitamina de banana e depois eu tenho muita preguiça de lavar o liquidificador, e aquilo fica ali na pia e isso me incomoda. E ela falou comigo assim, olha, tudo o que você for fazer na sua vida, faça sem interesse em você, mas faça com interesse focado na consciência, em Deus, no caso ela citou em Krishna, por exemplo. Por exemplo, você vai fazer sua vitamina, pensa assim, você não vai fazer sua vitamina para você. Você vai fazer a vitamina para Deus. Então, tipo, você vai escolher a melhor banana, um leite vegano, se você puder. O liquidificador tá limpinho, você vai escolher o copo mais bonito. Depois você oferece isso, depois você ingere, né, até como um medicamento mesmo esse alimento que você ofereceu, e depois você fala assim, gente, eu vou arrumar essa cozinha para Deus. Eu estou fazendo isso para Deus, assim, não é para mim, não é para eu ganhar nada com isso, não é para eu poder redimir dos meus pecados, nada assim que a gente vem com isso na cabeça, principalmente lá no interior de Minas. Eu tenho que ser uma pessoa boa para eu não ir para o inferno, que é isso que a gente aprende, né? E depois você vai É o crescendo e vai julgamento e o tomando uma outra. auto-julgamento vai fluindo, né? Exatamente. E aí você vai entendendo que se você faz de forma desinteressada mesmo, cara, as coisas fluem, a vida fica mais leve, fica tudo muito mais tranquilo e as coisas fluem, Saulo. Eu vejo isso, por exemplo, nas minhas práticas de yoga. A primeira vez que eu gravei uma aula de yoga que eu coloquei no YouTube, eu gravei por gravar. Eu coloquei ali, eu queria registrar e coloquei no YouTube. O negócio deu um feedback legal, comecei, postei mais algumas aulas que as pessoas pediram, fui postando, e olha aqui, quando eu vim para Búzios, por exemplo, eu lembro que eu ouvi de uma pessoa assim: toma cuidado com esse menino, porque a gente não sabe do passado dele, a gente não sabe de onde ele vem. Talvez ele aprontou alguma coisa lá em Minas e agora fugiu para cá. E aí a outra pessoa falou assim: não, ele tem uns vídeos no YouTube, tipo, a vida dele é um livro aberto, dá pra gente pesquisar tudo. Ou seja, uma coisa que eu fiz assim, totalmente desinteressado, me trouxe outras coisas, me trouxe outros ganhos e me trouxe uma segurança de saber que eu tenho um trabalho, que o meu trabalho pode ser reconhecido e que eu posso ganhar dinheiro com o meu trabalho, de ser uma pessoa independente com o trabalho que eu faço e mesmo de forma desinteressada, sabe? Assim, é claro que há a troca, por exemplo, no meu trabalho de yoga, há a troca. Há a troca para quem pode fazer troca. Mas quem não pode fazer troca, tudo bem, porque
eu gosto muito de historinhas, assim, eu lembro de uma historinha também que eu li uma vez, de um mito, né, que depois que Buda Gautama, tipo, morreu, que ele chegou no paraíso, que ele sentou na porta e falou, e o pessoal falou, ah, pode entrar pro paraíso, e ele foi e falou assim, não, não dá porque tem gente ali fora, e se todo mundo não entrar, eu também não vou entrar, eu vou ficar aqui esperando todo mundo. Então aquela assim, se eu tenho um conhecimento, ou se eu tenho alguma habilidade, e que isso é um dom que eu tenho, e se eu começo a distribuir isso de alguma maneira, e eu e a Laura, a gente já entendeu isso de forma muito clara, quanto mais a gente distribui, e sem interesse mesmo, isso volta pra gente de alguma maneira, sabe? E, e volta com muita leveza, assim, de forma leve mesmo, de forma tranquila. E aí eu acho que está realmente o caminho para essa iluminação que a gente sempre busca e que talvez a gente coloca a iluminação no sentido de algo que eu não posso alcançar, mais ou menos igual esse desenho que está atrás de mim, assim, como um sol na cabeça e uma coisa assim. E às vezes é uma coisa tão simples, é um momento que você tem de iluminação naquele dia, é uma gotinha de orvalho que você viu brilhando à luz do sol, assim, naquele dia você teve aquele satori ou aquele momento de é isso, sabe? Isso valeu pelo meu dia inteiro, assim. Eu É, acredito muito que esse agir sem esperar, né? Tipo assim, eu planto a sementinha. Se vai nascer, eu não sei, eu não tenho condições de saber, a sua mas parte eu está vou fazer a feita. minha parte. A parte está Isso. feita. É maravilhoso. É maravilhoso. Um lindo namastê, né? Que legal. É, esse, esse, esse desinteresse, né? Ele está dentro desse conceito dos comitês de não luta. E estão exatamente dentro dos conceitos que a gente vai trazendo para dentro da sanga, né? O do não fazer, o não agir, o não saber. As pessoas ficam assim, mas não saber? Como assim? Eu não tenho que estudar? Tem, você tem que estudar. Mas você não deve saber aquilo, porque o conhecimento que é seu, ele já é seu. Aquilo vai ajudar como uma ferramenta para o autodescobrimento, né? E foi interessante que você foi traçando uma história que ela desenhou muito bem o caminho do Karma Yoga, né? Minha vida hoje ela é inteiramente de doação. Inclusive, até mesmo a nossa forma de sobrevivência em família hoje ela é inteira de doação. A gente vive de doação. E de doação e esse trabalho e tornar sempre disponível e trabalhando a sanga, né? E tudo isso acontecendo. E dentro dessa história da vitamina de banana, né? Isso é muito interessante, né? Porque dentro de todas essas brincadeiras, de todos esses casos, tem conceitos muito bem fundamentados dentro do que é essa percepção do Karma Yoga. Né? Dentre elas, até reconhecer em aceitação profunda o presente divino de tudo que vem até você, seja a pia de louça suja ou não, né? Mas o presente que chega até você, o que você está ali recebendo, usufruindo daquilo, percebendo, né? Então são todos presentes. E uma das principais formas de você perceber essa sua entrega, essa sua aceitação, é realmente aquela historinha de quando você vê um copo com metade d'água. Né? Você está vendo aquele copo meio cheio ou meio vazio? Né? Então, a gente necessita exercitar o olhar atento ao copo meio cheio para que nós tomemos aquelas positividades todas para a nossa vida, para que a gente vá percebendo o nosso ganho, o nosso crescimento, né, a nível espiritual. Muito interessante toda essa construção, porque cai num ponto crucial do caminho da jornada do buscador espiritual, que é o caminho do meio, que é o caminho da não escolha, é o caminho reto. Ele está falando de serviço desinteressado, não saber, não fazer, não agir, não escolha. Pois é, assim como dentro da não dualidade temos o não dois, né? O Advaita. Como não tem eu, não tem você, é tudo a mesma coisa acontecendo aqui agora, então a gente está no caminho do meio, que é o caminho reto. Algumas pessoas acham que o caminho do meio, Afonso, é o caminho morno,
É o caminho da balança, sabe? Eu tô balanceado, eu tô tranquilo, então eu tô no caminho do meio. Não. Caminho do meio é afiado como uma foice. Caminho do meio é o caminho que você segue naquele fluxo e aquele fluxo vai te levar sem intercorrência nenhuma. É um caminho fluido, é um caminho de presença, é um caminho de amor, é um caminho de entrega. Seja essa qual entrega for, do seu jeito, da sua forma, mas o caminho do meio é um caminho reto. Você sabe quem que falou isso de uma forma bem diferente? Eu vou te contar depois quem falou, claro. Não sei se a gente sabe ou se não sabe, mas as pessoas sabem, né? Seja frio ou seja quente. Se você for morno, meu pai te vomita. Eu não sei quem falou. Quem falou? Jesus de Nazaré. Jesus, imaginei. Eu imaginei. A importância do se O pessoal posicionar fica e do. só assim, ó. O pessoal fica achando, mestre, 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 né? Mestre, mestre. Não, querido, mestre tá para cortar, cortar a ignorância do ser. É curioso também, Saulo, que muitas pessoas, às vezes, essa questão de cortar a ignorância, que muitas pessoas se tornam a questão da ignorância. Quando a gente fala de espiritualidade, de pessoas pensarem que espiritualidade é realmente você ficar meditando o tempo todo, né? De você ficar praticando yoga o tempo todo. E espiritualidade é ação, né? Eu falo, por exemplo, eu vou para minha academia, para mim é um exercício espiritual, porque eu estou cuidando do meu corpo físico, né? E o corpo físico é a morada da minha alma, essa história toda que a gente já sabe. Mas aí é muito importante que essa ignorância das pessoas acharem que elas não têm algo para oferecer. Todo mundo tem alguma coisa para oferecer. Essa questão do copo que você falou, meio cheio ou meio vazio, né? E se ele tem um pouco de água, você já tem algo para oferecer. E eu lembro de uma passagem do Bhagavad Gita que eles até falam muito. Depois ele tem um CD que vários artistas cantam e tem uma canção da Gal Costa que chama Oferenda a Mim, que é mais ou menos assim, não sei se você conhece, que fala mais ou menos assim: se alguém quiser me ofertar com amor e devoção, fruta, folha, flor ou água, aceitarei a oferenda. Ó descendente de Conte, o que quer que você faça, o que quer que você coma, o que quer que você dê, tudo isso pode ser feito como uma oferenda a mim. Então, tipo, a gente sempre tem alguma coisa para oferecer, sempre, seja para o outro, seja para Deus, seja a visão que a gente coloca, que o outro é Deus, a gente tem uma consciência disso, né? Mas assim, todo mundo tem algo para oferecer nesse caminho aí de, de, de desinteressado mesmo, né? Na busca da Sim. iluminação, assim. Nossa, teu próprio sorriso, a tua própria presença, o teu próprio olhar, a, tudo isso, né? Eu ofereço a minha vida, eu ofereço o meu dia, eu ofereço a minha respiração, eu ofereço o ar, eu ofereço tudo, né? Você falou uma coisa muito interessante, eu sempre brinco com a Sanga, Afonso, você fala assim, ó, você tem que querer isso para você quando você está escovando o dente, quando você está namorando, quando você está cortando legume, quando você está dirigindo, quando você está malhando. Porque não existe o que que é espiritual e o que que não é espiritual. Nós todos somos seres espirituais aqui, usufruindo de tudo isso. E aí você me deu uma chavinha muito interessante. Você falou a questão do corpo ser a morada da alma, essa coisa que todo mundo a gente sabe. Tem três discursos lá no nosso canal do YouTube que se chamam Discursos sobre o Corpo. E nesses discursos sobre o corpo, eu fiz os três discursos dentro de um dos maiores centros de Tantra que tem. E a gente fez os discursos sobre o corpo. Então a gente fala muito sobre isso, sabe? Sobre esse reconhecimento mesmo do próprio corpo como a morada da alma. Mas não dessa forma que todo mundo fala, ah, meu corpo é a morada da alma. Mas não, é usufruir dessa máquina para que se tenha um entendimento. Isso está até no livro que eu estou escrevendo, que chama Essência da Virtude, que começa o reconhecimento dessa presença em si e ainda, como consciência regida pela consciência humana, o movimento dual da busca desse lótus pela ascensão
ainda que de forma dual, mas esse movimento precisa iniciar e ele precisa ter total apoio do corpo, de toda essa ferramenta que você é. Porque aí você traz, ancora a tua presença aqui pelo coração, volta nesse ponto, ancora ela, desperta essas virtudes que todos temos o dom de sermos incrivelmente felizes e libertos aqui. Você desperta isso aqui e daí, novamente, você sobe essa flor e ancora isso que você já é. Tá aqui a chave para a felicidade. Tá em você a chave para a felicidade. Isso é muito lindo. Não, e quando você fala isso, todos temos o dom, se todos temos o dom, por que que nós não podemos compartilhar esse dom com as outras pessoas, né? E o Isso que dom é eu acho. muito lindo, o dom, porque o dom é algo inato, é algo que já é seu. Todos temos esse dom em nós. Isso é Maravilhoso. Almi Sater. Eu brinco muito com as músicas também. Igualzinho você cantou. Nossa, eu adoro também, adoro. Você vê, né? Olha que consciência iluminada. Você pega o Almi Sater e fala assim, que todos nós temos o dom de ser capaz, né? Não é isso? De ser capaz Ser de ser capaz de capaz de ser ser feliz. feliz. Sim. Isso já é algo que é seu, isso é algo divino, é absoluto. É uma verdade com V maiúsculo. Eu brinco muito com as músicas. Nossa, a gente já tem assim, diversas músicas decodificadas. Mas relembrar isso é o que a gente faz constantemente, né? Trazer essa presença, trazer esse amor, usufruir de se fazer isso aqui. Uma coisa que eu tô lembrando também e falando sobre isso, né, sobre serviço desinteressado, que a gente faz serviço desinteressado, claro, para o outro, mas também não tem como a gente não pensar em Deus, não pensar na própria questão da espiritualidade e de enxergar Deus no outro e a importância da gente desenvolver uma, não é liberdade que eu queria usar, mas uma intimidade com as outras pessoas, assim. Eu li um livro que, nesse livro, falava assim, se você está no mercado e de repente o mercado está muito cheio, agora em época de pandemia não vai ser, né? Mas você está no mercado muito cheio, você pisa no pé de uma pessoa desconhecida. Aí você vira para a pessoa e fala assim: ah, desculpa, você coloca a culpa no mercado. Aqui está muito cheio, desculpa, eu pisei no seu pé. E aí você sai. Aí tá, beleza. Você tá na sua casa com seu irmão assistindo televisão, aí dá um intervalo, você resolve ir buscar uma pipoca. Aí você pisa no pé do seu irmão, pessoa que você já tem mais intimidade. Aí você fala assim: nossa, desculpa, eu não vi o seu pé. Pisei, me desculpa, mas eu não vi. Ou seja, você se viu como errado, você não colocou a culpa no mercado. E quando você chega lá na cozinha, o seu pai, bem velhinho, está sentado ali na mesa, jantando, e você pisa no pé do seu pai. E aí, quando você pisa no pé do seu pai, tava pisando no pé de todo mundo, né? Mas quando você pisa no pé do seu pai, a dor que você provoca no seu pai é uma dor que ela automaticamente é em você. Porque você sente que você machucou alguém que você quer muito bem e que você sabe que tem um amor muito puro por você. Então você não precisa falar nada. Você simplesmente dá um abraço no seu pai, faz um carinho no pé, dá um beijinho, assopra, né? Mas você nem precisa pedir desculpa, porque o seu pai sabe que foi sem querer. Não há nem necessidade de pedir desculpa, de pedir perdão, algo nesse sentido, assim. E quando a gente faz esse trabalho desinteressado, assim, a gente vê o brilho que dá nos nossos olhos, assim, pelo retorno do olhar do outro, pelo retorno do, do, disso, né? Mesmo esse desinteresse, como que ele vai trazer essa intimidade que a gente vai criando com o outro e compreendendo que aquele Deus que está lá dentro do templo, que eu vou lá ajoelhar ou fazer mantras, fazer puja, fazer o que for, esse Deus está ali dentro do outro que eu estou cuidando e que eu estou desenvolvendo uma intimidade com essa pessoa, né? Então, tipo, eu nem preciso falar o porquê que eu estou ali, eu não preciso justificar o porquê que eu estou ali, porque a pessoa já sabe, né? Assim, ela se reconhece também no dom que eu tenho e que talvez para mim está muito claro, e ela vê que ela também tem, que ela também é capaz de passar esse dom para o outro, né? Sem precisar de falar, me desculpa porque eu tô aqui me justificando, não precisa, porque o amor tá ali, né? Tipo, essa questão do amor em movimento que você coloca na sua sanga, muito, muito bem, assim, e que eu admiro muito.
A gente pode até extrapolar essa, essa fala assim maravilhosa sua, né? Essa questão do pai, né? Que a gente nem pede desculpa, a gente já chega e abraça e a gente sabe que que já está perdoado, né? Porque ali só existe o amor, né? Assim também é Deus conosco, né? Você imagina se a consciência de um pai, regido pela mente humana, funciona dessa forma? Com todo auto-julgamento presente, com toda a vida vivida, sofrida, aprendida, da própria relação de pai e filho, com todo o desgaste natural que existe, e se existe essa compreensão, o que dirá do divino conosco? Né? O que dirá de Deus para nós, da suprema luz, de tudo, né? O que é? Que compreensão é essa? E por que que o ser humano foi ensinado por meio do julgamento, né? Por que que ele foi ensinado por meio do julgamento? Que precisava de mais controle, precisava de estar ali regido em rédeas bem firmes, né? Então imagina essa consciência amorosa. Só que aí você lembra que Deus não é humano. E você pode até imaginar que talvez em algum momento haja a falta de amor, mas sempre existe o amor. Mesmo tomando esse lindo exemplo que você deu, mesmo que o amor não precise se expor, não precise falar, não precise pedir desculpas, não precisa de abraço, não precisa de nada. Você sabe que o amor está ali, disponível a todos nós, né, nesse reconhecimento presente. E essa eu acredito que é uma das maiores bênçãos, uma das maiores dádivas que temos junto conosco, que é a capacidade, ainda que dentro da pequenez da consciência individualizada, mas nós temos a oportunidade, por meio do serviço desinteressado, de desabrocharmos esse serviço em nós para que todos nós sejamos Deus em ação. Isso é muito maravilhoso. Eu tenho falado muito, Afonso, com as pessoas que nesses tempos precisamos meditar bastante, precisamos estar muito atentos, porque pelo menos melhor do que da forma que você entrou aqui, você tem que sair, cara. Tem que sair, sabe? É, de uma forma muito, muito, muito especial. A gente precisa deixar com que essa consciência flua através de todos nós. O nosso tempo está acabando, eu recebi o, Ah, o... o aviso. o aviso. Afonso, faça as honras da casa, querido. Te agradeço muito, agradeço por esse momento e não tenha dúvida que agora, quando você está falando sobre meditação, já me deu aquela vontade de ficar um pouquinho em silêncio para absorver todo esse bate-papo. Quero te agradecer muito por essa oportunidade de estar aqui com você, viu? A gratidão é toda nossa, querido. E é uma bênção, uma bênção, uma bênção. É um carinho enorme. Nós temos muito carinho por você. E vamos levar esse papo cada vez mais adiante para a gente transformar isso em força, força de atuação. E É, iluminação. iluminação, claro, né? É muito amor, né? É muito amor. Gente, muita gratidão por todos. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram da Sanga. Também vamos subir para o nosso YouTube. Vi que a Laura colocou que depois também provavelmente, sim, vai subir para o canal da Casa Chante também. A gente disponibiliza com todo carinho. Muita gratidão a todos. Muitas bênçãos, muita vida, muita luz a todos nós. Namastê, pessoal. Namastê. Boa Muita noite. paz e bênção. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.